Sempre quando eu tinha a oportunidade de conversar com o meu avô, ele me contava essa história. E nunca me pareceu que ele estava mentindo. Pelo contrário, ele olhava bem fixo no meio dos meus olhos e contava essa história, sem gaguejar, sem mostrar nenhum indício de que estava inventando ou mentindo. A história que meu avô sempre me contava era essa, do famoso pé de garrafa. Ele conta que este ocorrido aconteceu no Piauí, quando ele e a família dele moravam em uma fazenda, ao qual eles eram empregados. Nessa fazenda tinha uma grande plantação de feijão. Ele e os trabalhadores tomavam conta. Nunca tinha acontecido nada de estranho, até que entrou a semana de Quaresma. Para quem morava no sítio naquela época, era uma semana ao qual tinha que se tomar muito cuidado. Verdadeiramente estava se pisando em cascas de ovos. O meu avô sempre foi muito religioso e cauteloso com as coisas da igreja. E nessa semana de Quaresma, a plantação de feijão começou a parecer toda amassada. Ele e os amigos deles que trabalhavam com ele foram investigar por que os feijões estavam todos amassados. Talvez algum porco do mato havia entrado lá, eles pensavam. Mas o que deixava eles mais intrigados eram os rastros que ficavam. O meu avô tinha entendimento de rastro de animais, pois ele caçava. E aquele rastro, aquelas pegadas ele nunca tinha visto. Ele e os amigos dele falaram que poderia ser uma pegadinha de alguém que estava querendo fazer maldade, pois os rastros eram circulares, como se tivesse enfiado uma garrafa dessas de tubaína na terra. Eram fundas. E eram uma em sequência da outra, como se realmente a pessoa que tivesse pisado ali tivesse o pé de um formato de uma garrafa. Até uma certa parte, o meu avô e seus amigos entraram seguindo, mas viram que o rastro dava para o meio da mata, e a mata não era muito segura, então eles tinham que planejar para poder entrar lá dentro. Tinham que pedir armas para o patrão, pegar os cachorros e assim entrar lá dentro, pois não podiam entrar despreparados. Então, eles esperaram o dia seguinte para fazer isso. E no dia seguinte, a plantação de feijão apareceu novamente amassada, deixando novos rastros. Então, o meu avô e seus companheiros pegaram a arma com a permissão do patrão, que veio ver o que estava acontecendo. E assim que ele se deparou com o rastro deixado, ele falou: "Eu conheço essa criatura que está fazendo isso. Não é um ser humano. É o famoso pé de garrafa." O meu avô ficou sem entender nada, pois não tinha conhecimento deste tal pé de garrafa, essa criatura. Então, o patrão do meu avô explicou quem era essa criatura, como ela agia e que era para tomar muito cuidado. Ele contou que essa criatura fica em meio das matas. É muito difícil de ser vista. Ela tem somente uma perna, um olho e um braço. Ela grita por socorro, e se você der atenção, os gritos de socorro vão se multiplicar, fazendo com que você fique quase louco e se perdendo no meio da mata. Essa criatura é muito perigosa. Se vocês forem realmente entrar, tomem muito cuidado, rezem um terço. O meu avô balançou a cabeça em sinal de positivo, dizendo que já havia feito as rezas dele, os companheiros também. Só que esta criatura ou este homem, quem quer que seja, não podia continuar fazendo aquilo, pois estava dando muito prejuízo. Depois de conversarem, resolveram entrar mata dentro, à caça da criatura. Meu avô, 2 companheiros e mais 2 cachorros. Somente uma espingarda. E assim eles entraram, seguindo aqueles rastros, que eram fáceis e visíveis. Os cachorros estavam farejando, mas não estavam alerta que tinha algo próximo. Continuaram. Eles entraram mata dentro e já estavam quase 1 hora de caminhada, à procura dos rastros que eram visíveis e fáceis de seguir. E continuaram. Foi quando, já no meio da mata, começaram a ouvir os gritos de socorro de todas as direções. Socorro! 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 Socorro!
e seus companheiros ficaram muito assustados com aquela gritaria de socorro. Os cachorros não sabiam de onde vinha a direção, estavam todos alvoroçados. Então, meu avô conta que ele e os amigos deles fizeram um círculo, um protegendo as costas do outro, e os cachorros atentos, enquanto os gritos de socorro não paravam, somente aumentavam vindo na sua direção. Chegou um ponto que meu avô disse que aquilo estava enlouquecendo ele, estava dentro da mente dele, e as árvores começaram a girar. Ele teve a sensação de desmaio. Um de seus amigos caiu no chão, os cachorros acuaram e começaram a chorar. Então, eles se viram numa situação de perigo. O meu avô estava portando a arma, se ajoelhou e ficou atento a ver se algo se aproximava, pois ele lembrou o que o patrão havia dito. O meu avô disse que era tão perturbador os gritos de socorro que começou a sair sangue de seu nariz de tanta pressão que estava em sua cabeça. O meu avô continuou firme com a espingarda, mesmo com o coração batendo forte, mesmo morrendo de medo, mesmo vendo seus amigos de joelho no chão e os cachorros acuados. Foi quando em sua frente surgiu uma criatura estranha. Ela estava a alguns metros de distância. O meu avô conta que aquilo só tinha uma perna, um braço. Era alto, seu corpo era coberto de pelos marrons. E o que ele percebeu que também só tinha um olho. Meu avô, vendo o tamanho do perigo que eles estavam correndo, tomou força, se levantou, falou para os amigos correrem também. Os cachorros, acuados com a orelha baixa, tiveram muita dificuldade de fugir também, pois estavam morrendo de medo. O meu avô conta que se para eles estava impossível a altura dos gritos de socorro, imagine para os coitadinhos dos cachorros que ouvem muito mais que a gente. E com dificuldade eles tentaram fugir. A criatura não se movia rapidamente. Estava ali, parada. Eles olhavam para trás e ela estava sumindo. Quando eles pensavam que tinham despistado ela, a poucos metros ela aparecia novamente. E nesse desespero, nessa fuga em meia mata, eles acabaram se perdendo. O meu avô falou que era impossível ele e os amigos dele, os cachorros, se perderem ali. Era uma mata grande, mas era uma mata conhecida por eles, pois eles caçavam ali. Um dos amigos do meu avô falou: "Vamos tentar achar o riacho, assim a gente segue ele." E assim eles fizeram em meio ao desespero de ter uma criatura sobrenatural os perseguindo em plena luz do dia. Eles corriam atrás desse riacho e quando olhavam para trás, lá estava o pé de garrafa, a alguns metros parado. Parecia que ele estava brincando com a caça. Eles corriam e quando finalmente se despistavam da criatura, em alguns metros à sua frente ele aparecia. E tudo isso seguidos de gritos de socorro que não cessavam. "Socorro! Alguém me socorre! Socorro! Socorro! Socorro!" Meu avô conta que atirou 2 vezes na criatura, mas não teve efeito algum. E eles voltaram a correr em meia mata, e a criatura caçava eles daquele jeito, os assustando, os apavorando. Até que, de repente, do meio do mato se ouviu outro tiro, e era o patrão do meu avô, junto com mais 3 homens. E assim conta meu avô que eles se uniram para tentar vencer a criatura. Mesmo em uma grande quantidade de homens, havia poucas armas. Todos eles estavam sendo afetados pelos gritos de socorro. Até que o patrão do meu avô falou: "A gente tem que cruzar o riacho, essa criatura não pula o rio." E ela veio se aproximando. Então meu avô e o patrão atiraram, enquanto os outros homens só tinham facões e os cachorros que estavam morrendo de medo. E eles foram se afastando rapidamente para tentar fugir da criatura, que por sorte não corria atrás tentando os atacar. Parecia que aquela criatura caçava de outro jeito. Parecia que ela gostava de apavorar as suas presas. Meu avô conta que demorou muito para que eles encontrassem o riacho. E mesmo eles estando em maior número, armados e com cachorro, não fazia diferença nenhuma. Eles estavam praticamente nas mãos daquela criatura, que se decidisse atacar para matar, provavelmente nenhum daqueles homens iriam sobrar. Após eles cruzarem o riacho, aquela criatura grotesca e estranha parou e ficou a observar o meu avô e seus amigos. Meu avô sacou da arma e atirou contra ele, e o patrão também. Eles acertaram,
mas parecia que tinham atirado numa parede ou algo assim. Não fez efeito nenhum. Os gritos de socorro cessaram. A criatura simplesmente se virou e foi pulando em meio à mata, sumindo no meio da vegetação. Os homens conseguiram voltar para casa, pois após aqueles gritos de socorro cessar, eles acharam facilmente o caminho. O meu avô, agradecendo ao patrão que veio resgatá-lo, perguntou como você conseguiu nos encontrar. Ele disse que os gritos de socorro estavam muito altos e que todos estavam ouvindo. Então eles resolveram entrar na mata, pois sabiam que vocês estavam em perigo. Depois deste ocorrido, o patrão chamou um padre e um benzedor para abençoar a fazenda. Fizeram rezas nos 4 cantos da fazenda. Foi erguida uma cerca em volta à plantação de feijão. E alguns homens ficavam de noite cuidando, mas nunca mais foi visto novamente o pé de garrafa. Toda vez que o meu avô terminava de contar essa história, ele sempre me dava um conselho: tome muito cuidado com o sobrenatural, pois coisas estranhas habitam as matas, coisas estranhas existem